Bom, começando a revisão da frente B, prova de biologia, D4. O Danilo falou que provavelmente pode cair taxonomia. Eu não vou revisar isso, tudo que eu tinha para falar eu já falei na última revisão. Então é só voltar no vídeo de revisão biologia B, D3. Bom, eu vou focar em protozoários, relações ecológicas e cadeia alimentar. Dando uma breve introdução sobre os protozoários. São seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Relembrando o que isso significa. Unicelulares, formados por uma célula só. Essa única célula é eucarionte, ou seja, tem núcleo. E heterótrofos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Os protozoários têm quatro modos de vida. Vida livre, parasitas, comensais ou simbiontes. Esses dois últimos eu vou mencionar mais para o final. E aí, enfim, os outros dois, vida livre e parasitas. A gente vai ver os parasitas nas protozooses. Em relação à nutrição, eles podem ser saprófagos ou parasitas. O que é um indivíduo saprófago? Ele vai se alimentar de uma matéria orgânica morta e o indivíduo parasita vai se alimentar de organismos vivos, né? Se tem um parasita dentro de você, ele se alimenta de nutrientes do seu corpo e você está vivo. Então, se alimenta de organismos vivos. Ponto importante, falando de equilíbrio hídrico. O que acontece? Os protozoários de água doce ou dulcícolas, eles têm uma estrutura que chama vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Para que isso serve? Basicamente, tirar o excesso de água. Por que isso acontece? E por que protozoários de água doce? O protozoário de água doce, ele funciona como um meio hipertônico em relação ao exterior. Então, por osmose, a água que está fora vai entrar na célula, tentando buscar, né, meios isotônicos. Mas o que vai acontecer? Vai ter uma hora que vai entrar água demais. E aí, o vacúolo pulsátil ele vai bombear o excesso de água. É basicamente isso. Então, essa estrutura não está presente em protozoários que são de água salgada. Só um detalhe em relação à reprodução. A reprodução é por fissão binária, que ela tipo, olhando parece uma mitose, mas ele vai se dividir, vai formar um outro igual a ele. Outra coisa importante é a formação de cistos. Os protozoários, quando eles estão num ambiente que não favorece a sobrevivência, eles se incistam, que eles literalmente formam um cisto, que é uma forma de resistência. Quando a gente fala de classificação de protozoário, a gente fala de uma classificação que é baseada na forma de locomoção, na estrutura que eles vão ter. A gente tem três tipos de estrutura: pseudópode, cílio e flagelo. Os protozoários que têm pseudópodes, que são expansões citoplasmáticas, como é no caso da ameba, por exemplo, é como se fossem várias patinhas, perninhas, são chamados de risópodes. Os que têm cílios são chamados de cilióforos, o que tem flagelo é chamado de mastigóforo, e os que não têm são chamados de esporozoários. Eu não coloquei essa informação no registro, porque eu esqueci, mas tem uma coisa importante em relação aos esporozoários. Eles têm uma estrutura que é exclusiva, chamada de complexo apical ou apicomplexa. O que é isso? É uma estrutura que vai ajudar esses esporozoários na hora de penetrar uma célula. Por quê? Porque eles não têm estrutura locomotora, então não tem nada que ajude eles a entrarem. Então, por isso que eles têm o complexo apical. Falando de protozooses, temos primeira amebíase. Eu vou falar o agente etiológico de todas, mas não sei se é tão importante saber de todas. Talvez malária, chagas seja importante. Mas enfim, agente etiológico da amebíase é a entamoeba estolística. Como que acontece a transmissão? Ingestão de alimentos ou água contaminada com cistos. Sintomas: disenteria ou fezes com sangue. Por que fezes com sangue? O que eu vou falar não é exclusivo ao agente etiológico da amebíase. Mas como é a única doença que a gente vai ver que vai causar fezes com sangue, eu só coloquei aqui, mas poderia acontecer com qualquer outro. O que acontece? Pode ser que o protozoário ele assuma uma forma magna, que é basicamente quando ele começa a perfurar o intestino e isso vai causar sangramento, por isso que as fezes saem com sangue. Como a transmissão é ingestão de alimentos ou água contaminados, a profilaxia ela vai ser contra isso, então saneamento básico, higiene alimentar, tratar doentes, enfim. E aí, como eu tinha colocado, mostrado aqui no exemplo, a ameba ela é um protozoário risópode. Então, entamoeba estolística é um risópode porque tem pseudópodes como estrutura locomotora.
Giardíase, agente é Giardia lamblia. A transmissão, mesma coisa, ingestão de água ou alimentos contaminados. Sintomas, diarreia, dores abdominais, fezes pastosas. Então, como a transmissão é por ingestão de água ou alimento contaminado, profilaxia vai ser contra isso. Então, saneamento básico, higiene alimentar, proteção dos alimentos. E a Giardia lamblia é um protozoário mastigóforo, né? Tem flagelo. A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, transmissão, a ingestão de água ou alimentos contaminados. O que acontece? A toxoplasmose é comum que as pessoas que contraiam toxoplasmose sejam assintomáticas. Por quê? Toxoplasmose ela causa sintomas em dois cenários. Caso o paciente, né, a pessoa, seja imunodeprimida, ou seja, tenha uma imunidade baixa, ou mulheres que estejam grávidas e contraíram toxoplasmose pela primeira vez, porque aí o sistema imunológico não produziu os anticorpos ainda. O que acontece? Nesses dois casos, pode causar cegueira, no caso das mulheres gestantes, má formação fetal e até mesmo aborto. Então, se em algum momento te perguntarem isso, você pode falar que esses são os sintomas da toxoplasmose. Como profilaxia, a gente vai ter higiene alimentar e evitar contatos com gatos desconhecidos. Por quê? O gato, ele também é uma vítima. Mas se você tem contato com um gato que você não conhece, não sabe os hábitos desse gato, pode ser que ele também esteja contaminado. E aí, se ele urina, se ele faz cocô, pode ser que você se contamine nesse meio tempo. Mas é algo mais raro. Porque o protozoário, ele tem um certo tempo para agir. E se passar desse tempo, ele não é mais infectante. Ele entra num estado de latência. Mas enfim, o Toxoplasma gondii é um protozoário esporozoário. Isso significa que ele não vai ter nenhuma estrutura locomotora, mas vai ter o complexo apical. Em relação à leishmaniose, temos duas: tegumentária e visceral. É causada por um protozoário do gênero Leishmania. Sintomas da leishmaniose tegumentar: você vai ver feridas na pele, que são chamadas de úlcera de Barreau. Não coloquei uma foto, porque às vezes as pessoas têm, sei lá, gastura, não sei. Mas se você pesquisar úlcera de Barreau, você vai ver que ela aparenta ser um pouco desagradável. A leishmaniose visceral, ela vai atacar os órgãos internos. Então, sintomas, logicamente, lesões nos órgãos internos. Transmissão é picada do mosquito. E, logicamente, a profilaxia combate o mosquito. E aí, o tipo de protozoário é um mastigóforo, então ele tem flagelo como estrutura locomotora. A papel do cachorro é igual do gato quando a gente viu em toxoplasmose. O cachorro é vítima também. O cachorro não vai causar a leishmaniose, ele é uma vítima. O que acontece? Se o cachorro contrair leishmaniose, é aconselhável a eutanásia do cachorro. E isso acontece por duas razões. É muito caro tratar um cachorro com leishmaniose e os resultados nem sempre são satisfatórios. Então, às vezes não vale a pena deixar o cachorro sofrendo ali. Enfim, é aconselhável a eutanásia. Aconselhado, na verdade. Enfim. Malária. Para nossa prova, é a única doença que você vai ter que saber mais detalhes e o ciclo. Nenhuma outra você vai ter que se preocupar com o ciclo. Não sei em relação a vestibulares. Mas, enfim, a malária foi uma doença que acabou caindo na Santa Casa. E, enfim, é isso. O protozoário do gênero Plasmodium tem 4 espécies, se não me engano. Mas não tem que saber as espécies. Transmissão pode ser picada do mosquito prego. Eu coloquei fêmea porque qualquer momento que você vê que a transmissão é picada de mosquito, entenda que é fêmea. É sempre a fêmea que vai picar, nunca é o macho. Transmissão também pode ser congênita, pode ser transfusional e também por transplante de órgão. Eu coloquei uma observação que a malária que tem no Brasil não causa morte. A que causa morte é a que está principalmente no continente africano. Como as formas de transmissão picada, a profilaxia vai ser combate ao vetor, mas a gente também pode falar de controle nas doações de sangue, controle no transplante de órgão, uso de telas também para evitar mosquito, enfim. Em relação aos sintomas, a malária pode causar 2 tipos de febre. Isso é muito importante, porque essa febre ela é característica de malária.
tem a febre terçã e a febre quartã. O que acontece? A pessoa vai ter, do nada, um pico de febre, sei lá, 40 graus. Ela passa 2 dias sem. Aí depois um pico de febre de novo. Aí 2 dias sem. Então, basicamente, a febre terçã é a febre que acontece a cada 3 dias. E a quartã que acontece a cada 4 dias. Isso é característico de malária. E por que isso acontece? Essa foi a questão da casa. Por que na malária, por que tem febre quando a pessoa está com malária? Basicamente, quando a gente for ver o ciclo, a gente vai ver que o protozoário ele vai atacar as hemácias. E aí, ele vai se reproduzir lá e vai ter um momento que a hemácia vai se romper, liberando uma toxina que chama hemozoína. E isso que vai causar febre na pessoa. Só que, por que tem febre terçã, febre quartã? Porque esse negócio de estourar a hemácia, liberar a hemozoína, não é uma coisa que acontece a todo momento. Então, o ciclo ele acontece a cada 48 horas, 72 horas. Por isso que você vai ter esse intervalo de febre. Bom, falando de Chagas. Ah, tá. E a malária, o Plasmodium é um protozoário esporozoário. Então ele vai ter complexo apical e não vai ter esporolocomotora. Falando de Chagas, também é uma doença que o vestibular gosta muito de cobrar. Porque ela é restrita ao continente americano. Agente, Trypanosoma cruzi. Transmissão. Muito cuidado. A transmissão de Chagas não é pela picada do barbeiro, é pelas fezes do barbeiro. O que acontece? O barbeiro ele é atraído pelo CO2. Isso faz com que ele goste do nosso rosto. Por isso que chama barbeiro, tipo barba, barbeiro. Aí vai picar você. Ao mesmo tempo que ele tá sugando o seu sangue, ele tá evacuando. Então ele come e caga, é basicamente isso. Aí ele vai embora, ok? Por reflexo, é normal que a gente coce. A partir do momento que a gente coça, a gente joga as fezes do barbeiro para dentro do nosso corpo. E se esse barbeiro estiver infectado, pegamos chagas. Simples assim. Mas a transmissão também pode ser congênita transfuncional, transplante por transplante de órgão ou também transmissão oral. Teve uns casos no norte do país que o barbeiro que tinha o Trypanosoma cruzi, ele foi triturado na cana, e a galera bebeu a cana, ficou infectado. Também tem no açaí, mas isso é mais na região norte. O açaí que a gente come aqui em São Paulo, que é congelado e processado, não vai ter barbeiro. Então fique tranquilo. Talvez na cana, mas enfim. Não tem que saber esses negócios de fase aguda, fase crônica, mas elas existem. Sintomas gerais. Você vai ter febre, você vai ter dor, pode ser que você tenha edemas, né? E o que acontece? Algo característico de Chagas, que eu acho interessante mencionar, é o inchaço de certos órgãos. Pode ser que você tenha cardiomegalia, pode ser que você tenha megacolon, que basicamente vai, sei lá, inchar o seu coração. Então, a partir do momento que o seu coração incha, é normal que você tenha uma insuficiência cardíaca. Então, isso também pode ser citado como sintoma. Em relação à profilaxia, a gente pode falar construção de casas de alvenaria. Por quê? Porque é mais difícil o barbeiro se esconder, por exemplo, na sua casa. Mas é muito mais fácil esconder em casas de madeira, por exemplo. E também combate ao barbeiro, né? Só uso de inseticida, de tela. Mas também a gente pode falar controle na doação de órgão, controle na doação de sangue. Tudo isso como forma de profilaxia contra a doença de Chagas. E o Trypanosoma cruzi é um protozoário que tem flagelo, então ele é mastigóforo. Falando de tricomoníase. Tricomoníase é uma IST. É uma infecção sexualmente transmissível causada pela Tricomona chagasi. Transmissão, como é uma infecção sexualmente transmissível, logicamente a transmissão é contato sexual e compartilhar roupa íntima. Os sintomas eles vão ser presentes principalmente em pessoas que têm uma vagina. Então, é comum que tenha corrimento com odor, é comum que você sinta dor ao urinar. E se não tratar tanto num homem quanto numa mulher, você pode evoluir para uma possível infertilidade. E a profilaxia, ela é óbvia, né? Usar preservativo e não compartilhar roupa íntima. Trichomonas chagasi é um protozoário mastigóforo, então vai ter flagelo. Agora, chegamos no ciclo da malária. É uma coisa que você pode ser cobrado na sua prova D4 ou no seu vestibular. E
que acontece? O Danilo não deu todos os detalhes. Isso não significa que o Thales não deu todos os detalhes. Porque quem faz a prova é o Thales. É o Thales, não o Thales. É o Thales. E, enfim. Eu vou falar de fato do ciclo completo, mas depois eu vou escrever um texto nesse registro mesmo, certinho, de literalmente tudo que o Danilo falou em relação ao ciclo. E aí você escolhe se você quer falar do ciclo completo ou se você quer falar dessa forma um pouco mais condensada, que eu não acredito que vai ser considerado como errado, mas no vestibular eu não tenho tanta certeza. Mas enfim, eu vou. O Plasmodium, ele, como eu falei, é um esporozoário, né? Então ele é apicomplexo. Ele vai ter o complexo apical para ajudar a entrar na célula, enfim. Não tem estrutura locomotora. O que acontece? O ciclo da malária, ele depende de dois hospedeiros. Um que é intermediário e outro que é definitivo. O intermediário é um vertebrado. Eu vou usar o ser humano como exemplo, e é onde vai acontecer a reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo é o mosquito prego, que vai ser sempre o mosquito prego. E aí é onde vai acontecer a reprodução sexuada. Isso aqui, que eu tô passando mouse, são tipos de morfologia do plasmodium. São várias, de fato. E qual que é a vantagem disso? Uma diversidade morfológica ela vai garantir ao protozoário uma forma de resistência, uma maior sobrevivência em relação a respostas imunológicas. Como ele muda de forma muito rápido e são formas diferentes, logicamente, essa é uma vantagem em relação a respostas imunológicas que o seu corpo possa vir a produzir. Primeira forma, esporozoito, é uma forma infectante. E o esporozoito, como ele é infectante e o plasmodium é um esporozoário, ele tem complexo apical. Passando o esporozoito, temos os trofozoitos. Eu coloquei os trofozoitos 2 vezes, não está errado. Por quê? Porque eles vão aparecer 2 vezes, de fato. A gente tem os trofozoitos no ciclo exoeritrocítico ou pré-eritrocítico, que significa pré antes, ou exo fora, eritrocítico, eritrócito, que também é conhecido como hemácia ou glóbulos vermelhos. Os trofozoitos eles estão presentes nos hepatócitos, ou seja, células do seu fígado, e não tem mais complexo apical. Os merozoitos é a forma que vai invadir as hemácias, ou eritrócitos. E aí, de novo, os outros trofozoitos, eles têm uma forma anelar, também não tem complexo apical. Os esquizontes, quando eu mostrar uma fotinho do ciclo, vai dar para entender melhor. Mas os esquizontes são tipo uma estrutura multinucleada. E aí a gente vai ter microgametas e macrogametas. Isso aí faz parte do ciclo sexuado do plasmodium, lá no mosquito. Microgametas, gametas masculinos, macrogametas, gametas femininos. Aí a gente vai ter o zigoto, o ocineto e o ocisto, que tudo isso vai fazer parte do ciclo sexuado que eu vou mostrar certinho. Aqui embaixo eu deixei literalmente o ciclo certinho, bonitinho, só que eu vou explicar mostrando a imagem. Então, ó, qual que é a primeira coisa que acontece? O mosquito vai te picar. A partir do momento que o mosquito te pica, os esporozoitos eles vão entrar na sua corrente sanguínea e vão migrar em direção ao seu fígado, nos hepatócitos ou nas células hepáticas. Nesse momento, se inicia um ciclo que a gente vai chamar de ciclo exoeritrocítico ou pré-eritrocítico. Então, ele acontece antes dele infectar a sua hemácia, dele arrombar a sua hemácia. Legal. A partir do momento que o esporozoito chega nos hepatócitos, ele vai se diferenciar em trofozoitos pré-eritrocíticos. O que vai acontecer? Esses trofozoitos pré-eritrocíticos vão se diferenciar em esquizontes, que é aquela estrutura multinucleada que eu tinha mencionado. Tá vendo? Cada pontinho preto é um núcleo. Os esquizontes vai ter uma hora que eles vão se romper e vão liberar os merozoitos. Os merozoitos são os responsáveis por invadir os eritrócitos. Então, a partir do momento, e nesse momento que o merozoito invade o eritrócito, a gente tem o começo do ciclo eritrocítico.
Merozoito invadiu o eritrócito, vai se diferenciar em trofozoito. Não tem que saber trofozoito imaturo ou maduro, tanto faz. Se diferenciou em trofozoito. O trofozoito vai se diferenciar em esquizonte de novo, que é essa estrutura multinucleada. Ele vai se romper, ele vai liberar mais merozoítos na corrente sanguínea, que vão infectar as hemácias, enfim. Isso é um ciclo e vai seguir até não dar mais. Mas o que acontece? Pode ser que esse trofozoito ele sofra um desenvolvimento um pouco diferente. Ao invés dele se diferenciar em esquizonte, pode ser que ele se diferencie em gametócitos. E aí é o fim da reprodução assexuada. Por quê? Porque os gametócitos vão dar início à reprodução sexuada, mas ela só acontece no mosquito. Então, o que tem que acontecer? O mosquito tem que te picar, tem que ingerir esses gametócitos. Por quê? Porque aí vai acontecer a diferenciação sexual. Você vai ter a existência de macrogametócitos e microgametócitos, vai acontecer a fecundação, vai ter a formação de um zigoto diploide, né, o zigoto 2N. Esse zigoto vai se diferenciar em oocineto, o oocineto vai se diferenciar em oocisto, o oocisto vai se romper e vai liberar os esporozoides que vão migrar para a glândula salivar do mosquito. E aí o ciclo começa tudo de novo. Pica o ser humano, entra na corrente sanguínea, vai para o patócito, enfim. Esse é o ciclo completo. Não tem mais o que você possa inventar do ciclo da malária. E se você vê esse ciclo muitas vezes, ele não fica tão difícil. Você tem muito nome difícil, nome esquisito. Mas pode ser que talvez uma resposta condensada no vestibular você perca alguns pontos. Enfim, fica a seu critério. Falando agora de relações ecológicas. Uma relação ela pode ser de algumas formas. Intraespecífica, ou seja, indivíduos de mesma espécie. Interespecífica, indivíduos de diferentes espécies. Pode ser harmônica, que ela não vai causar prejuízo. Pode ser desarmônica, que vai causar prejuízo para pelo menos um dos indivíduos. Ou indiferente, não apresentando nem prejuízos e nem benefícios. Começando nas relações intraespecíficas, a gente vai ter as colônias, que é um tipo de relação harmônica, ela é benéfica para ambos. A definição, isso é muito importante, indivíduos fisicamente unidos, vou até colocar em negrito. Isso é importante, por quê? Porque é justamente esse fisicamente unidos que diferencia uma colônia de uma sociedade. Tem dois tipos de colônia, uma colônia isomorfa e heteromorfa. Isomorfa, iso igual, morfa, morfologia, forma. O que acontece? Colônia isomorfa, os indivíduos têm formas e funções semelhantes entre si. Exemplo, corais. Uma colônia heteromorfa, os indivíduos eles não são parecidos, eles têm diferentes funções. Exemplo, caravela portuguesa. Na sociedade, é uma relação harmônica, benéfica para ambos, definição unidos, mas não fisicamente. De novo, isso é o que diferencia uma colônia de uma sociedade. Exemplo, formigas, cupins, abelhas, tudo isso, exemplo de sociedade. Competição. A competição ela vai aparecer tanto nas relações intraespecíficas quanto nas relações interespecíficas. Ela é sempre negativa e sempre desarmônica, logicamente. Desarmônica e prejudicial para ambos. Por que se um vai acabar ganhando e o outro vai acabar perdendo? Porque para ganhar, o indivíduo teve que perder energia. Então, querendo ou não, é uma perda. Então, independente seja relação intraespecífica ou interespecífica, competição é sempre negativa, é sempre desarmônica e prejudicial para ambos. Canibalismo é também um tipo de relação desarmônica, ela vai ser boa porque vai comer e ruim porque vai morrer. Definição: um de uma espécie devora outro de mesma espécie, pois é canibalismo o nome. Exemplo, viva negra ou tubarões. Esse tipo de relação acontece entre essas espécies. Relações interespecíficas, relações entre indivíduos de diferentes espécies. Mutualismo é uma relação harmônica, ela é benéfica para ambos. Eu não coloquei a definição, esqueci, vou colocar depois. O mutualismo é basicamente quando você tem uma ajuda mútua entre indivíduos de diferentes espécies. E tem dois tipos, mutualismo optativo e obrigatório. No optativo é quando você não tem uma relação de dependência entre os indivíduos, mas a relação é boa para ambos. Exemplo, aquele caso do pássaro palito e do crocodilo. Talvez não reconheça por nome, mas quando a gente viu isso, acho que no primeiro ano, isso foi uma questão de prova, se não me engano. O crocodilo ele abre a boca e nisso o pássaro entra. Mas o crocodilo, ele não mata o pássaro. Na verdade, o pássaro ele come os restos de comida que estão no crocodilo e também o crocodilo vai oferecer proteção para o pássaro. Então, é algo bom. No mutualismo obrigatório, é a ajuda mútua, mas existe uma relação de dependência. A partir do momento que essas duas espécies elas forem separadas, ambas morrem. Exemplo, algas e fungos. Comensalismo é uma relação
Harmônica, ela é boa para um e indiferente para o outro. Definição: uma espécie vai comer os restos mortais de outra espécie. Para que está comendo é boa, para que já comeu é indiferente. É o resto daquilo que ela deixou para trás. Inquilinismo é uma relação harmônica, ela é boa para um e indiferente para outro. É quando uma espécie vai abrigar uma outra espécie. Exemplo, as orquídeas ou as bromélias. Competição, de novo, ela é sempre desarmônica e ela é sempre negativa. E uma coisa que prova isso, eu acho que é assim que fala, Gauss, não sei se está certo. Mas o que ele fez? Ele fez 3 experimentos. Ele primeiro viu como que uma colônia se comportava isolada, depois ele viu como que uma outra colônia se comportava isolada, e depois juntou as duas no mesmo ambiente. O que ele viu? Quando isoladas, as colônias elas sobreviviam super bem e tal. E elas tendiam a crescer, enfim. Quando elas estavam no mesmo ambiente, a tendência é que, por competição, uma iria desaparecer com o tempo. É o que está mostrando nessa imagem aqui. Nesse terceiro experimento, você está vendo que essa colônia da linha cinza, lá para os entre 15 e 18 dias, ela acabou desaparecendo. Então, por competição, quem ganhou foi essa da linha preta. E aí a da linha cinza teve que desaparecer. A predação é um tipo de relação desarmônica, ela vai ser boa para um e ruim para o outro. Boa para quem está comendo e ruim para quem está morrendo, lógico. E quando uma espécie devora a outra. Exemplo, leão predando a zebra. Parasitismo é o que a gente estava vendo nas protozoas até agora. É uma relação desarmônica. Vai ser bom para o parasita, mas vai ser ruim para o hospedeiro. A definição, o parasita vai sugar recursos do hospedeiro, mas importante, o parasita não mata o hospedeiro. Se matar, é um outro tipo de relação ecológica. Então, parasitismo. O parasita vai sugar nutrientes do hospedeiro, mas não mata o hospedeiro. Tem 2 tipos, endoparasitismo e ectoparasitismo. O endoparasitismo é quando o parasita está dentro do hospedeiro, literalmente, igual todas as protozoas que a gente viu. E ectoparasitismo é quando o parasita está fora do hospedeiro, então pulga, sarna, enfim. Agora, parasitoidismo é quando você vai ter uma relação desarmônica, boa para um, ruim para o outro, e definição, ela vai inicialmente se comportar como uma relação de parasitismo, mas no final o hospedeiro morre. Então ela acaba se tornando uma relação de parasitoidismo. Herbivorismo é como se fosse uma predação vegana, tipo isso. Então você vai ter uma relação desarmônica, vai ser bom para quem está comendo e ruim para a planta, que vai ser comida. E essa é a definição, uma espécie come plantas. O amensalismo é uma relação desarmônica, vai ser indiferente para um e vai ser ruim para o outro. Por quê? Basicamente, o amensalismo é o que? É quando você tem uma espécie que, de alguma forma, inibe o crescimento de outra espécie. Exemplo, um fungo que secreta substância que vai impedir o crescimento de uma colônia de bactéria. O fungo, talvez ele faça isso naturalmente. Talvez seja uma substância que ele secreta que é natural dele. Então, o fungo não está ganhando nada em impedir o crescimento da colônia de bactéria. Mas quem está perdendo é a própria bactéria. Então, é indiferente para o fungo e é prejudicial para a bactéria. Falando agora de cadeia alimentar, que isso também vai cair. Qual é a definição? A cadeia alimentar vai representar as relações alimentares entre os indivíduos de uma maneira linear. E querendo ou não, essa linearidade ela acaba se tornando um pouco irreal. Porque nada que exista acontece de uma maneira linear. Então, bom, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Aqui nessa imagem, a gente tem 3 consumidores, mas pode ser que em uma cadeia alimentar você tenha 20 consumidores. Aqui, 4, na verdade, né? Pode ser que numa cadeia alimentar você tenha 20, não é algo definido. Mas o que acontece? Os produtores estão no primeiro nível trófico. Existe uma pirâmide trófica, mas o Danilo ele não falou que ia cair isso na prova, mas enfim. Os produtores eles vão produzir energia. Essa é a função deles. De que forma? Por meio de quimiossíntese ou fotossíntese. Nesse caso da imagem é fotossíntese, porque é uma planta do solar vai fazer fotossíntese legal. E são autótrofos, logicamente. Eles não podem ter que se alimentar de outra coisa, porque senão eles não seriam os produtores. Os consumidores, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, que vão comer tanto vegetais quanto animais. Detalhe, o consumidor primário ele sempre vai ser herbívoro, porque é ele que vai comer a planta. Agora, em relação ao consumidor secundário, terciário, enfim, tanto faz. Enfim, o primário vai estar no segundo nível trófico, o secundário no terceiro nível trófico e assim vai. Os decompositores, eles não estão no último nível trófico, eles estão em todos os níveis tróficos. Por quê? Imagina que, acho que isso é um grilo ou um gafanhoto, não sei. Esse negócio aqui morre.
os decompositores vão atuar aqui. Se esse sapo morre, os decompositores vão atuar aqui. Se essa cobra morre, os decompositores também vão atuar aqui. Então, eles atuam em todos os níveis tróficos. E o que vai acontecer? Os decompositores são fungos e bactérias. O que eles fazem? Degradam os restos mortais e transformam em matéria orgânica. Eles vão realizar a reciclagem. Observação. Isso aqui é só no ambiente terrestre. Em ambiente aquático, os produtores são os fitoplânctons e os consumidores são os zooplânctons. Como eu falei de nível trófico, vou acabar entrando em energia. Os produtores, eles vão estar no começo da pirâmide trófica, porque, enfim, começa por eles. E é lá que você vai ter o maior nível de energia. Então, no último nível trófico, você vai ter a menor quantidade de energia. Por quê? Porque a energia ela vai se dissipando ao longo do processo. E só para comentar a diferença de cadeia alimentar e teia alimentar. Diferente da cadeia, a teia alimentar ela vai representar as relações alimentares entre os indivíduos, mas de maneira não linear. Essa é a diferença. Então, enquanto a teia ela é assim, ela é meio bagunçada, a cadeia alimentar ela é linear. É essa a diferença. E, bom, talvez isso fique na sua prova, e é isso.